retomando. Nesse relacionamento com o Palocci, foram também acertados pagamentos por fora para o Partido dos Trabalhadores? Sim, foi principalmente. Partido do Trabalhador menos, foi mais. Essa é uma relação mais com a presidência. Então, eu digo assim, a maior parte dos recursos foram para João Santana. Teve alguns casos, pedidos pontuais, que o Palocci, depois o Guido, pediu para apoiar ali fechamento de conta do Vacari, eleição municipal, mas grande parte dos recursos foram para João Santana e para a eleição presidencial. Como é que era o João Santana mencionado? Feira. E esses pagamentos para ele, como que se operacionalizavam? Aí eu ligava para Hilberto, dizia que o Palocci ou o Guido tinha autorizado tanto do saldo, digamos assim, e ele acertava lá com Mônica como seria o pagamento. Ok. Esses pagamentos relacionados ao Partido dos Trabalhadores, desculpa, vou reformular a pergunta. Existia uma indicação de eleições municipais feira e evento El Salvador feira. Esses pagamentos eram relacionados ao PT? É a relação ao PT. Quem pediu para fazer esse foi o Palocci, quer dizer, veio através do Palocci, a orientação para pagar a campanha lá do El Salvador, do presidente El Salvador, na questão geopolítica, digamos assim, do PT, ou do geopolítica do presidente. Então a gente apoiou lá o candidato, que o marqueteiro era João Santana, e apoiamos algumas campanhas municipais do PT, onde o marqueteiro era João Santana. Isso em 2008 e também em 2012. Ok, então a conclusão de que esses pagamentos eram relacionados ao PT está correto? Sim, teve pagamento. Eu digo, a maior parte foi direcionada para a campanha presidencial, mas teve pagamentos também para as outras campanhas do PT. Ok. Esses pagamentos ocorriam no exterior? Alguns deles? Pelo que eu entendo, alguns deles no exterior e uma parte no Brasil. No Brasil, daquela forma de operação espécie, via doleiro. Exato. Ok. Eu acho que O senhor relatou um episódio envolvendo o pedido do Vacari em relação aos estaleiros, que você foi conversar com o Palocci. Você poderia explicar, por favor? No contexto do plano italiano, teve 3 pedidos que vieram digamos assim, do PT, vieram para meus executivos, e que eles não concordaram com esses pedidos, e que eles me pediram apoio para, através de Palocci, de uma relação mais ampla que a gente tinha, negar esses pedidos. Que foi o assunto de Belo Monte, foi o assunto de Sondas e foi o assunto do ProSub. Okay. Então, de fato, nós negamos os 3 pedidos, utilizando para isso o contexto da planta italiana. Inclusive o Palocci mesmo sabia, os e-mails deixou claro que ele sabia que eu tinha, inclusive, a área de Júnior, que era responsável pelo ProSub, ela já estava bancando alguma parte da planta italiana. E a área de energia já estava bancando uma parcela da planta italiana. Então, quer dizer, eu usei, no fundo, a razão para não ter que pagar a propina é porque, em tese, já tinha uma relação ampla estabelecida que não cabia mais essa discussão projeto a projeto, entendeu? Ok. Entrando um pouco agora no assunto Braskem, senhor Marcelo, o senhor já confirmou aqui, então, que sabia que existia compromissos com o José Anene referente ao contrato de nafta. Eu não sabia de José Anene, eu sabia que havia com PP. Isso. E que era conduzido por Paulo Roberto. Na verdade, eu só soube, por exemplo, do nome de Youssef quando começou a Lava Jato. Ok. E no evento 186, o senhor alega que isso era uma forma de facilitar a relação da Braskem com a diretoria de abastecimento, o senhor confirma? Foi assim que foi dito e eu também entendi dessa maneira. Quer dizer, da mesma maneira que o pessoal da construtora, que se relacionava com aqueles diretores, tinham que atender os interesses políticos estabelecidos, o mesmo deveria ser verdade para a Braskem. Quer dizer, como a Braskem tinha relação com a diretoria de abastecimento, era natural que atendesse os interesses políticos. A forma como isso dava, quer dizer, se era uma parcela anual, isso eu não sabia. Eu sabia que havia um tipo de pagamento. Agora, eu não sabia que era um pagamento anual, não sabia quanto que era para Paulo Roberto, que era para Janene, isso eu não sabia. O senhor relatou também que tinha ciência que, a pretexto de campanhas eleitorais, a Braskem também gerava recursos em contas bancárias no exterior e se utilizava da equipe de Gilberto Silva, o senhor confirma? Bem, para a Braskem, no caso da consultora, eu conhecia mais porque eu tinha sido aliado da consultora. No caso da Braskem, eu não sabia como se dava a geração de caixa da Braskem. E não sabia também que ela
fazia quase tudo através de Huberto, a distribuição, digamos, os pagamentos através de Huberto. Isso eu não sabia desse detalhe. No termo 42, o senhor foi perguntado assim, sabe como eram gerados os recursos no caso da Braskem? Aí o senhor disse, eu soube depois, basicamente envolvia a questão de contratos de trade, de exportação. Isso, eu soube depois. E também que em alguns casos se usava a equipe de Huberto Silva para fazer distribuição, disponibilização e distribuição. Por isso que eu digo, eu tenho que ter cuidado, porque depois a gente não sabe o que a gente sabia à época. A época, eu não entrar nesse detalhe, eu soube depois. Depois quando? Em algum momento eu soube. Ok. Durante a sua atividade na companhia? Um momento pode dizer que eu soube, eu não sabia. Veja bem, por O exemplo... senhor confirma que soube? Eu soube, com certeza, eu me lembro que eu soube em janeiro de 2015. Por quê? Eu me lembro o seguinte, quando surgiu a delação de Paulo Roberto, que foi em novembro de 2014, e que foi tornada pública, a gente abriu uma investigação interna, acertou com o DOJ dos Estados Unidos, de contratar um escritório de advocacia americano para abrir uma investigação interna da Braskem. Okay. Quando foi aberta essa investigação interna, o pessoal da Braskem me apresentou uns e-mails que seriam, em tese, apresentados a esses advogados americanos, onde constava como se dava a geração. E essa geração, eu vinha saber, a maior parte se dava através de contratos de exportação, entendeu? Que passava por um antigo Financial Advisor, que eu vim descobrir nesse momento, que era um antigo Financial Advisor que a gente tinha, que eu conhecia ele, soube nesse momento que era, e que depois eu soube que grande parte dos recursos era o Huberto. Nesse momento, por exemplo, que eu soube o tamanho do valor. Ok, então era o Huberto também que operacionalizou isso. Parece que, veja bem, eu não tenho certeza disso, mas parece que grande parte foi, o dinheiro chegava em Huberto, a Braskem gerava, chegava em Huberto, e Huberto, por autorização dos executivos da Braskem, fazia os pagamentos. Ok. Eu não sei se todos os pagamentos foram feitos através de Huberto, tá? Na ação penal, do depoimento mencionado no 1293, anexo 2, o senhor relatou o seguinte: o senhor já disse aqui, mas para fim de confirmação, o seu pai disse na ação penal que levava ao presidente Lula alguns assuntos de interesse do grupo Odebrecht e levava demandas feitas para o senhor. Aí o senhor colocou, eu levava. Sempre meu pai se reunia com Lula, assim como eu fazia com Palocci, com Guido, com Dilma. Nós tínhamos o hábito de perguntar para nossos executivos quais seriam os temas que estavam em discussão. Seja demanda, seja pleito, seja qualquer tipo de assunto que fosse importante, e quando meu pai se reunia com Lula, eu atualizava ele de qualquer tema em discussão, o que eu precisasse do apoio eventualmente. O seu pai foi ouvido também na ação penal e disse o seguinte: a respeito dessas reuniões realizadas pelo senhor com o então presidente Lula, o senhor levava pleitos de Marcelo Odebrecht, perguntado ao seu pai. Seu pai respondeu: eu construí as minhas agendas pautadas nas provocações que eu recebia dele e de outros líderes empresariais. Eu construí a minha agenda, que algumas delas, algumas não, mas praticamente todas, eu pude resgatar e foram encaminhadas à Procuradoria. Eram agendas que eu construía baseado em solicitações, seja de Marcelo, seja de outros líderes empresariais. Eu fazia triagem e levava aquilo que eu achava que devia levar. O senhor confirma que era assim que funcionava? Eu imagino que meu pai agia como eu. Eu fazia exatamente isso. Quer dizer, quando eu ia ter uma reunião com Palocci e o Guido, que eram meus principais interlocutores no governo, eu procurava saber dos meus empresários aqueles temas que, digamos assim, poderiam passar por essa agenda, escutava as demandas dele e eu filtrava aquilo que eu devia levar e da forma que eu devia levar. Okay. Então eu imagino que meu pai fazia a mesma coisa. Ok. No depoimento prestado, que está juntado no evento 1293, anexo 2, o senhor disse que levou a reclamação para o Emílio, dos pedidos do PT, que é gerenciado do Palocci, que seu pai chegou a dizer para a Lula que o pessoal saía de boca da jacaré e ia para a boca de crocodilo. Eu não me lembro dessa expressão de meu pai, isso eu escutei na colaboração, mas que de fato, em algum momento, aliás, em vários momentos, eu reclamei que estava se ficando valores muito altos. De fato, eu reclamei a meu pai em vários momentos, e ele ia lá e de alguma maneira ele reclamava com Lula, mas as coisas, não sei, os pedidos continuavam, né? Mas de fato, não foi uma ou duas vezes só que eu fui reclamar a meu pai que as demandas do Palocci, mais do Palocci, porque na época de Guido, como a relação com Dilma já era minha, então de fato eu atualizava menos meu pai. Então, mas não.
no Palocci, no que se chama a parte planilha italiano, que é o tal 200 milhões, isso eu realmente eu tinha que falar com meu pai, porque no final das contas, quem tinha que referendar era ele, Lula, porque eu e Palocci, no fundo, eram interlocutores deles dois, mas no caso de Guido, não. No caso de Guido, como a Dilma já era uma relação minha, o assunto, entre aspas, morri em mim, eu podia atualizar meu pai, mas esporadicamente, eu não tinha mais o que reclamar para ele. Mas no caso da época Lula, eu reclamava de meu pai que as demandas estavam altas. Ok. Nesta mesma parte do depoimento, senhor Marcelo, o senhor relatou que quando seu pai referendava os assuntos, os valores, levava em conta os contratos com a Petrobras, pois era a única área que gerava resultados dentro do governo. Eu vou ler para o senhor aqui a parte do depoimento no evento 1293, anexo 2. Meu pai mesmo já disse que eu reclamava dos valores altos que eram pedidos por Palocci. E segundo ele mesmo diz no depoimento dele, é que ele ia a Lula, que ele disse até para o pessoal, saía de boca de jacaré para boca de crocodilo. E ele acabava referendando esses valores quando ele referendava. Esses valores, com certeza, ele levava em consideração os resultados da Petrobras. Eu sei que a Petrobras fazia parte da agenda dos dois. Ele referendava o valor e, obviamente, a Petrobras estava no escopo. Aí o senhor colocou o seguinte... nós estávamos é porque eu digo o seguinte, nós estávamos tendo tantos problemas com o governo que talvez se nós não estivéssemos tendo resultados no contrato com a Petrobras, é muito provável que, apesar de não ter um vínculo direto, talvez a gente não estivesse dando esse montante de contribuição, porque de fato era praticamente a única área que gerava resultado dentro do governo. O senhor confirma essas declarações? Essa era a minha opinião, quer dizer, eu acho que meu pai, e eu provavelmente no lugar dele também faria essa consideração. Eu acho que meu pai, ao aceitar estes valores altos, e quando a essa altura a gente começou a ter tanto problema com o governo, eu acho que ele levava em consideração, eu acho principalmente duas questões que ainda, de certo modo, o Lula, digamos assim, funcionava pra gente, que era os contratos da Petrobras, que de certo modo estavam indo bem, gerando resultado, e de certo modo o Lula ajudava muita gente na construção de pontes no exterior, tá? Então eu diria que essas são pontes que eu digo nas relações políticas e estratégicas no exterior. Então eu diria que esses são os dois pontos que eu, no lugar de meu pai, teria considerado para continuar dando apoio. Mas isso é uma opinião minha, tá? Eu não posso dizer por ele. Ok. Eu vou só pegar. Existe aqui... Vou te exibir alguns e-mails, tá? Então aqui o evento 1293, anexo 11. Nas conversas com Lula e equipe, acho importante mencionar, em termos de pessoas, aí tem aqui as menções a alguns diretores. E eu te pergunto se esses e-mails eram assuntos junto aos seus liderados, que o senhor levantava para tratar com o seu pai. E depois eu vou te mostrar mais uns e-mails. Esse e-mail de 2006, então nessa época a interlocução com o governo federal, Palocci, tudo ainda era com Pedro e meu pai. Tá? Então, mas era comum, sempre teve, quando tinha mudanças de governo, você sempre consultava, eu consultava, meu pai também consultava, os empresários para saber a opinião de várias pessoas, porque nessa mudança de governo as pessoas sempre têm às vezes a oportunidade de sondar com você como é que está essa outra pessoa. Então, se o cara não é bom, você aproveita para detonar. E se o cara é bom, você aproveita para elogiar. Então, esse é um e-mail onde basicamente, pelo que eu entendi, meu pai e Pedro iam ter essa reunião. Quem está copiado aqui é basicamente os executivos que provavelmente me deram, várias dessas sugestões minhas vieram deles. E eu, no fundo, consolidei e passei para meu pai e Pedro, que queriam ter essa conversa. Agora, eu não sei em que medida eles levaram à frente essa conversa. Okay. No evento 466, anexo 3, página 9, tem também um e-mail datado de 13 de agosto de 2010 que o senhor caminha para, entre outros, Masfaria Dias. Meu pai vai estar comigo na segunda tarde. Algo a destacar? E também no e-mail do evento 2, página 7, o senhor relata, é uma conversa de teoria conceitual, mas seria importante vocês me repassarem o que tem de relevante que deva ser mencionado ou ser questionado. Esses e-mails, eu pergunto se seriam assuntos que o senhor levantava junto aos seus liderados? Na verdade, para tratar com Lula no interesse da corporação? Era, mas a razão de eu ter protocolado esses e-mails naquela petição que eu fiz em fevereiro
foi o fato de que, veja a data desse mês, são 13 de agosto. A razão é o seguinte, nesse período de 13 de agosto, meu pai teve 2 reuniões com Lula. Ok. E que eu fiz questão de protocolizar porque aquele e-mail que eu mandei para o Brani foi em 23 de agosto de 2010. Ou seja, eu quis provar que meu pai teve naquele período 2 reuniões com Lula que casa direitinho com esse e-mail que eu mandei para o Brani logo depois, mencionando uma reunião de meu pai com Lula sobre o tal dos 300 milhões. Então, foi por isso, no fundo, que eu... Porque, na verdade, existem inúmeros e-mails de toda reunião com meu pai. Ele fazia isso, quer dizer, meu pai ia ter reunião, eu mandava para meus executivos, ou ele mandava diretamente. Mas essas reuniões específicas, eu até enumerei na petição, eu chamei atenção porque esse período teve essas 2 reuniões, uma delas foi até envolver o Belo Monte, eu acho que lá de Belo Monte talvez até tenha participado, e foi em um desses momentos que meu pai falou com Lula sobre os 300 milhões que eu menciono nesse e-mail para o Brani. O Brani é o assessor de Palocci. Okay. Em relação a esses e-mails, então, a pergunta que foi feita pelo Ministério Público é se o senhor, isso era uma forma de o senhor levantar assuntos junto aos seus liderados para passar para o seu pai tratar com Lula, o senhor confirmou que era, é isso mesmo? Sim. É isso mesmo? Mas o que eu digo, isso era um hábito de vários. Eu estou ressaltando o porquê desse e-mail. Ok, mas eu quero Exato. Que o senhor confirme se era assuntos que o senhor levava para o seu pai tratar com Lula. Exato. Ok. Eu tenho aqui algumas agendas. Agendas 1293, anexo 7, agenda para audiência com Lula, dia 11 de janeiro de 2007, depois uma agenda em 29 de abril de 2010, agenda para audiência com o presidente Lula, no 1993, anexo 8, no anexo 9, no anexo 10, audiências com o presidente Lula, audiência com o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Isso aqui era pautas que o seu pai usava para as reuniões com Lula, é isso? Era. Deixa eu dar um pouco. Confirme, por favor. Sim, era meu pai, é o jeito dele. Exatamente. Estou vendo aqui. É exatamente as agendas do meu pai com Lula. É assim que ele fazia. Ele levava as agendas, no final ele pedia orientações. Ok. E essas pautas ele pegava comigo e com outros executivos. Ok. E por fim, senhor Marcelo, no evento 466 anexo 2, tem uma questão que, conforme alinhado com o Marcelo Odebrecht, vamos manter o programa do irmão do chefe com o codinome Metralha. Pela minha conta, devemos começar em dezembro. Esse é o e-mail que foi enviado pelo Alexandrino Alencar. Exato. Você pode me explicar o contexto disso, por favor? Esse foi o outro e-mail, esse foi eu mesmo que protocolei, eu achei no meu computador. Então, na verdade, é o seguinte, é aquele assunto do irmão que eu já tinha mencionado aqui. Eu acho que tinha... Diz Alexandrino que esse assunto tem muito tempo, certo? Em algum momento eu comecei até a reclamar, achava que era aquele negócio de exposição, tá? E aí Alexandrino, combinado com meu pai, começou a, parece, renovar alguma coisa e parece que depois acabou. E aí uma das renovações que ele alinhou com meu pai eu acabei autorizando fazer, mas eu acho que teve um limite depois e acabou, entendeu? Não sei quando. É o senhor que autorizou? Essa foi, ele foi alinhou com meu pai e eu autorizei para o Gilberto. Ok. Na verdade, porque meu pai não usa e-mail, né? Só um segundo. Eu só fiz, na verdade, esse assunto do irmão foi o alinhamento dele com meu pai. Eu reclamava, tá, mas no final ele alinhou com meu pai e eu autorizei. Okay. Excelência, Ministério Público, não tem mais perguntas. Quanto tempo tá o áudio? Obrigada. Já adiantou, doutor, pela defesa. Senhor Marcelo, boa tarde. Boa tarde. Pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu começo perguntando ao senhor se o senhor fez uma leitura da denúncia, da peça acusatória referente a esta ação penal. Fiz a leitura. Certo. O senhor já antecipou aqui em respostas ao Ministério Público, mas eu vou enfatizar o senhor. O Ministério Público acusa que o senhor cita expressamente o seu nome, de ter feito oferta de vantagem indevida ao ex-presidente Lula em relação a 4 contratos da Petrobras. Ao consórcio Reneste-Coneste, ao consórcio Reneste-Coneste-UDA, ao consórcio Pipe-REC e ao consórcio TUC. O senhor tratou desses contratos com o presidente Lula? Não, eu não tratei esses contratos com o presidente Lula. O que eu entendo... eu quero saber o fato objetivo. O senhor tratou com o presidente Lula? Deixa ele responder. Quando eu vejo a denúncia, eu entendo que a pessoa faz uma denúncia.
não necessariamente todos os detalhes da denúncia são aderentes aos fatos e você tem instrução processual para provar aquilo que é aderente ou não. O que eu entendo e corroboro da denúncia, o que eu vi é o seguinte: houve de fato, certo, a construção de uma reforma do sítio, que no nosso entendimento era um sítio para Lula, a pedido, seja de Lula, seja de Dona Marisa, mas foi um pedido dele ou dela. Mas agora estão nos contratos. Eu sei. E que este dinheiro veio por conta de uma relação que meu pai tinha com Lula e da influência que Lula tinha dentro de um contexto de uma relação, certo? Que envolvia atos que a gente sabe que é ilícitos. Agora, não necessariamente esses contratos. Esses contratos, o que eu discordo dessa denúncia é o fato que não houve a relação com Lula, eu acho que ficou provado pela instituição processual, não era minha. As tratativas diretas, eu até tinha tratativa indireta com Lula, e de que tinha ilicitude envolvido, mas que estava no contexto da planilha italiana, como eu falei, principalmente na questão do refis da crise, na questão do terreno do Instituto, que eu já fiz aqui. Então, quer dizer, existia. Agora, essa minha relação direta com Lula não era nos contratos da Petrobras, era em outros temas que estão na planilha italiana. Aí é o erro é o detalhe que eu discordo da denúncia. Agora, quanto à questão do sítio, de fato mas houve. eu gostaria de focar aqui para irmos passo a passo. Então, eu fiz uma pergunta bastante objetiva para o senhor. O senhor é acusado aqui pelo Ministério Público Doutor, de ter... mais uma vez, assim, o senhor conclui a acusação do Ministério Público de uma forma não necessariamente Eu a posso conclusão. ler. Posso ler se gostaria que eu lesse? Leia. Senhor Marcelo, aqui está dito o seguinte na denúncia, que o senhor, que o presidente Lula solicitou, aceitou promessa e recebeu, direto ou indiretamente... Tem diretamente aí, doutor? Eu vejo que hoje eu tenho dificuldades de fazer as perguntas aqui, excelência. Então, eu vou tentar ser objetivo, senhor Marcelo. O senhor tratou pessoalmente sobre esses quatro contratos sobre esse ponto da denúncia não houve. Quer dizer, eu não fiz nenhuma tratativa direta e indireta com o presidente Lula envolvendo contratos da Petrobras. Mas tive sim tratativas indiretas com o presidente Lula através de Palocci no contexto da planilha italiana que continham ilicitudes, mas não em relação à Petrobras e não em relação a esses contratos. Pois não. Senhor Marcelo, o senhor, fazendo referências aqui à relação com o senhor Hilberto Silva, o senhor falou de uma suposta alocação gerencial de custo não contabilizado de obras. Não era o Hilberto, era o Biraci. O Biraci. Era. O Bira que fazia. Eu pergunto ao senhor, essa alocação gerencial que era feita por o Biraci ou por qualquer outro colaborador do Odebrecht, ela estava relacionada a obras específicas ou não? Não, essa alocação era feita naquele centro de resultado que a gente chamava, o obra ou empresa, que ia bancar aquele pagamento não contabilizado. Então alguém tinha que pagar essa conta. Certo, mas havia vinculação a uma obra específica. Veja bem, aquela obra ia pagar. Muitas vezes aquela obra vai pagar por um rateio. Por exemplo, você tem uma eleição para governador. Aí você acerta com aquele governador 2 milhões. E você rateia por todas as obras ou empresas que têm, digamos assim, interesse naquela relação com aquele governador. Então, muitas vezes você tem aquele custo alocado lá, que não significa que aquilo foi propina ou que foi acerto. Então, é uma alocação gerencial a quem vai pagar o custo. Certo, mas então é possível identificar, dentro desta sistemática, qual foi a obra que pagou esse custo? Não, pelo que eu entendo, veja bem, aí eu não sei a essa altura do campeonato como é que o Beto registrava, mas como era um pagamento autorizado por meu pai, e que não se passasse pela planilha italiana, aparecerá como DP-ODB. Como não passou pela planilha italiana, estaria num centro de resultado de meu pai. Ou seja, estaria numa UA, que a gente chama unidade de acompanhamento dele. Não. Esse custo quem deveria estar alocado à unidade de acompanhamento, que é o centro de resultado de meu pai. Ou seja, é o custo dele. É o custo dele como presidente do conselho. Certo. Ele que autorizou. Não, eu estou falando uma questão conceitual. O senhor disse
Mas era assim que deveria ser. Na verdade, deveria estar alocado. Veja, você tem um custo não contabilizado. Quem vai bancar esse custo? Nenhum empresário vai bancar esse custo, porque não foi ele que autorizou. Quem autorizou foi meu pai. Então, deveria estar no custo dele. Certo. Então, hipoteticamente, se houvesse uma obra relacionada a uma empresa do governo do Estado de São Paulo, essa obra, se ela gerasse algum pagamento indevido, haveria identificação específica desta obra? Porque não tem nada a ver, porque na verdade é o seguinte, a obra, ela não bancaria. Por que a obra do governo de São Paulo bancaria o custo da reforma de sítio definido por meu pai? Eu não estou tratando da reforma do sítio. Mas o Marcelo está, doutor. Eu acho que não. Eu não estou falando, eu estou falando numa questão seguinte. O senhor está forçando a ele a dar a resposta que o senhor quer. Ele está falando que não está vinculado à obra. Você está induzindo o testemunho, doutor. O senhor está forçando ele a dar a resposta que o senhor quer, doutor. Reformule a pergunta ou faça outra. Senhor Marcelo, o senhor já disse aqui, pelo que eu entendi, que o senhor não conhecia, o senhor não manejava o sistema MyWebDay. Não, é isso? não. E veja bem, eu tenho uma facilidade de confirmar tudo que eu tenho, porque eu talvez seja o único colaborador que o computador está aprendido na Receita, ou está aprendido na Polícia Federal, e tem tudo desde 2002. Então, quando eu digo que eu não conhecia, é porque eu não conhecia. Ninguém vai achar nada lá de Drauzio, MyWebDay, nem menção a isso. Certo. E como todo mundo sabe que eu registrava tudo, quando eu digo que eu não participei, que eu não me envolvi, que eu não autorizei, é porque eu não fiz, porque está lá. Certo. Em que momento o senhor teve conhecimento desse suposto sistema MyWebDay? Não. Eu sabia que MyWebDay, primeiro de conversa, MyWebDay era o sistema da empresa antes da gente implantar o Oracle. É para você esclarecer. Então, MyWebDay era o sistema da empresa. Aí, quando foi instalado o Oracle, por iniciativa de Gilberto, eles fizeram uma adaptação do MyWebDay para começar a controlar esses pagamentos não contabilizados. Mas veja, é bem objetiva a pergunta. É porque eu estou explicando exatamente o que é. Em que data ou em que ano o senhor teve conhecimento desse suposto sistema? É porque é diferente, é o que eu estou dizendo. O sistema MyWebDay B, que é o que chama, né? Porque, na verdade, o MyWebDay é o sistema anterior da Oracle, que era o sistema oficial da empresa. O sistema MyWebDay B, que eles chamam MyWebDay B, eu sabia que o Bira, para fazer esse controle, ele fazia um planilha, alguma coisa. Agora, como que esse sistema era o MyWebDay e da forma que era, eu soube já na colaboração. Certo. E nesse momento da colaboração, como é que o senhor teve conhecimento? O senhor acessou o Não, sistema? aí veja bem, quando começou a colaboração, a primeira, eu já sabendo que havia esse controle do Bira, eu até provoquei, na época eu estava preso, eu falei, gente, é importante porque na época da colaboração só se tinha disponibilizado para os colaboradores os Drauses, os registros Drauses, que ninguém sabia também que existia. Aí eu imagino que outros executivos também levantaram a bola, dizendo o seguinte, nós precisamos também ter acesso aos controles do Bira, que era o tal do MyWebDay, tá certo? E eu falei, é muito importante porque aí vai dar uma sinalização do que está alocado, quer dizer, eu acho que o MyWebDay e o Drauzes, as duas informações são complementares e elas ajudam a corroborar bem as colaborações. E o que me foi informado na época da colaboração foi que haviam destruído a chave do MyWebDay porque queriam preservar o sistema. Eu até comentei isso, e aí eu acho que foi alguém do MPF comentou, então quer dizer, vocês derrubam o avião mas olha só, alguém tomou a iniciativa de destruir a chave, e aí se foi feito todas as colaborações sem acesso ao MyWebDay. E somente já em 2017 foi entregue, aí de alguma maneira se conseguiu acessar, não o MyWebDay, mas se acessar alguns prints de planilha, de relatórios. E aí esses prints foram disponibilizados aos colaboradores para mim, cerca de, digamos assim, acho que fevereiro, março de 2017 ou abril, posso estar errado na data. Mas e aí, não, acho que foi depois disso. E aí, a partir daí, eu imagino os outros colaboradores, eu mesmo já fiz isso, quer dizer, em abril desse ano, eu enviei para a PGR, porque a empresa me mandou todos os prints que achava que tinha pagamentos relacionados a mim. Eu não conhecia esses prints, não conhecia o MyWebDay, eu olhei, e aí, por dedução,
eu respondi aquilo que eu sabia e encaminhei para a PGR uma petição com tudo que eu sabia daqueles prints que tinham sido. E eu imagino que os outros executivos fizeram a mesma coisa. Certo, mas o senhor teve a Só um oportunidade... pouquinho, doutor, só para interromper e começar um áudio novo.